Fala personal, estou trazendo uma aula hoje sobre tríceps e para que a gente possa compreender a análise de cada exercício e a prescrição dele, a ordem e o que você vai entregar para o seu aluno, vai depender muito de como você consegue enxergar os exercícios. Então hoje vou trazer 9 exercícios para fazer análise de vetores para que a gente possa compreender isso. Então vou começar a nossa aula já com essa frase aqui, que é: a extensão da hipertrofia não é uniforme dentro de um músculo ao longo do seu comprimento. Foi tirado desse artigo do Akahara, acho que é isso que fala, de 2012. Significa que a hipertrofia do músculo, se eu ficar fazendo um rosca bíceps ou se eu ficar fazendo tríceps, a hipertrofia, vamos supor que eu ganhei 10% de hipertrofia, não vai ser igual em todas essas regiões do músculo, tá? Então, tendo isso aqui como base, a gente consegue aplicar isso nos exercícios. Então vamos lá. Para que a gente possa compreender essa análise dos exercícios, a gente precisa compreender o que contrai no músculo. É o sarcômero. Por quê? É a menor unidade funcional. Então o nosso sarcômero é formado pelo filamento fino e filamento grosso. O filamento fino é a quitina, troponina, tropomiosina, nebulina, que vai estar tudo aqui nesse filamento azul. No filamento grosso, a gente vai ter a miosina, as suas cabeças aqui, e a titina, que conecta a miosina lá na linha Z. A titina é uma proteína responsável pela elasticidade do músculo. Então a gente vai ter aqui a zona H, que é formado só pela miosina. A linha M é bem o centro da miosina. A banda I compreende apenas a quitina, sem levar em consideração a miosina. E a banda A leva em consideração a miosina do início ao fim, pegando um pouco da quitina. Então, compreendido isso, a gente precisa compreender também como que o músculo contrai. O músculo ele contrai, toda a literatura ele traz falando que o músculo contrai dessa forma aqui. Uma linha Z, isso aqui é outra linha Z. Isso aqui é um sarcômero. Então, ele vai de encontro ao meio. A cabeça da miosina ali puxa, a quitina lá vai deslizando, todas elas nesse sentido, ficando desse jeito aqui. A zona H, ela some. Então, o músculo contrai para o seu centro. Só que se a gente pegar isso aqui e expandir isso para o nosso músculo, e se fosse dessa forma, contraindo exatamente assim, esse osso ia se encontrar com esse osso no meio. Então ia fazer isso aqui, o músculo. Só que o músculo ele não faz isso. Por quê? Se eu faço isso aqui, estou fazendo isso aqui, esses músculos aqui eles estão contraindo. Estou fazendo isso. Aqui ele está fixo, aqui ele está móvel. E eu contraio. Em vez de um sarcômero e de encontro ao outro sarcômero, se eu tenho um fixo, esse aqui está fixo no osso, que é aqui, lá no meu epicôndilo medial. E aí eu tenho o outro lá móvel. Então esse sarcômero vem de encontro a esse, que vem de encontro a esse e vai de encontro ao outro. Então eles vão se contraindo assim até chegar aqui. Óbvio que é muito rápido, a gente não consegue ver isso, né? Então ela vai se contraindo assim para uma análise lógica, porque o meu músculo não vai de encontro àquilo lá ao mesmo tempo. Perfeito. Isso já começa a desenhar o nosso pensamento para que você possa compreender essa hipertrofia regional que é confirmada nesse artigo. Agora a gente precisa entender a relação comprimento-tensão. O que é a relação comprimento-tensão? A gente precisa saber qual é o momento melhor para o nosso músculo produzir tensão, produzir a contração dele. Então, a gente vai ter o número 1. O número 1 é o quê? Quando o músculo está contraído, está ao máximo da contração dele. Os filamentos eles se sobrepõem. Então, o filamento de actina foi para cima do outro filamento. Não vai ter tanto sítio ativo da quitina para se conectar, a cabeça da miosina para se conectar com o sítio ativo da actina. Logo, a gente não tem o máximo de tensão. Aqui é uma relação de tensão e comprimento. Então, quanto mais para cima, melhor contração. Então, o número 1, que é esse aqui, ele vai estar nesse ponto aqui. Então, repara que ele não está no máximo da tensão dele. Por quê? Perde-se um pouco dessas cabeças de miosina. Já quando o músculo está no seu comprimento normal, a gente vai ter o máximo de cabeça de miosina conectada com o máximo de sítio ativo da actina. Então, logo, a gente vai estar no máxima capacidade do nosso músculo produzir tensão.
é o ponto máximo do seu músculo de contrair, maior capacidade dele. E quando o músculo está alongado, a gente não tem tanta cabeça da miosina conectada nos sítios ativos da actina, logo ele também perde um pouco da efetividade dele. Compreendido isso aqui, a gente consegue entender por que alguns exercícios são mais difíceis do que outros. Exemplo, por que eu faço um bíceps em pé com muito mais peso do que no banco Scott? Porque no banco Scott, quando eu estou nesse ponto aqui, que é o ponto mais difícil no banco Scott, se eu pegar meu braço e esticar, eu vou estar nesse ponto aqui, ó. Vou estar com o meu músculo alongado, não tenho tanta cabeça da miosina conectada na actina, logo não tenho muita capacidade de produzir torque, de produzir força, né? Então, só que eu tô aqui é o ponto mais difícil do banco Scott. Quando eu chego aqui, já está muito fácil. E aqui seria o momento do meu músculo produzir maior tensão. Então, com essa análise aqui, a gente consegue entender alguns exercícios. Esse aqui a gente consegue colocar mais carga e esse aqui não. E a gente já consegue decidir a ordem dos exercícios também. Exemplo, entre o banco Scott e o bíceps normal, eu botaria o banco Scott primeiro, questão de colocar mais carga. Então eu colocaria primeiro o bíceps no Scott, já que meu músculo está relaxado, é o primeiro exercício. E aí depois eu colocaria esse aqui, que eu conseguiria também deixar uma carga alta. Beleza, compreendido isso aqui e isso aqui, a gente vai entender o que é uma fibra muscular. Essa aqui é a fibra muscular. Aqui são vários sarcômeros. Cada linhazinha dessa aqui, grossa, é essa zona H. Então é essa zona H aqui, onde está a miosina. E aqui a gente vai conseguir compreender melhor essa questão da contração e da hipertrofia regional. Olha como é que funciona. Voltando para cá, estou com um ponto fixo e outro ponto móvel. Aqui é o sarcômero por sarcômero. Aqui eu peguei uma fibra toda. Então aqui está fixo. E aqui ela vai vindo contraindo. Lembra que a actina, elas vão de encontro, vão conectando as linhas Z? Se aqui eu estou preso, não tem como esse ponto ir de encontro a esse ponto, já que está preso. Então o que vai acontecer? Aquele ponto lá vai vir de encontro a esse aqui. E aí como é que acontece a contração? Ele vai vindo contraindo todos eles até chegar nesse ponto aqui. E no nosso músculo, o nosso músculo ele é multinucleado, porque significa o quê? Que tem vários núcleos. Então olha só, vamos lá, agora a gente vai conseguir compreender tudo isso. Se eu pego um exercício que eu tenho maior estímulo nessa região aqui, vamos botar que essa região aqui é distal, e aqui é proximal. Vou botar um P de proximal. Se eu tenho maior estímulo do exercício nessa região aqui distal, quais são os núcleos que vão ser mais estimulados? São esses núcleos aqui finais. O que os núcleos fazem? Os núcleos eles fazem a biogênese ribossomal. Biogênese ribossomal. Bio, vida, gênese, criação de um novo ribossomo. E os ribossomos eles produzem mais proteína. Então olha só, se eu tenho maior estímulo nessa parte distal, óbvio que o músculo todo vai se contrair. Só que se o maior torque está acontecendo nesse ponto aqui, torque é força vezes distância. Se eu estou aplicando o maior torque aqui nessas fibras aqui, essas fibras vão ser mais estimuladas. Esses núcleos vão ser mais estimulados. Logo, eles vão produzir mais ribossomos para essa região aqui, lembrando que o músculo ele é grande pra caramba, produzindo mais proteínas. Para onde? Para ali, para aquelas fibras ali que estão trabalhando mais. Nosso corpo ele é adaptativo. Se eu estou precisando de produzir mais força nesse ponto aqui, logo eu preciso de mais proteínas nesse ponto aqui. Nosso músculo vai produzir proteína para aquele ponto ali. Se eu produzo mais proteína, eu tenho mais hipertrofia. Então, se eu tenho maior estímulo nessa região aqui, os meus núcleos daqui vão produzir mais ribossomo e mais proteína para essa região aqui. Então, desse jeito, fica bem mais tranquilo para a gente conseguir entender
a hipertrofia regional. Fazendo uma análise bem rápida com o bíceps, porque fica mais fácil de explicar aqui, se eu tô lá no banco squat e aqui é o ponto que eu preciso produzir mais força, porque é o ângulo que está no banco, meu braço está assim e eu tô desse jeito aqui, logo eu tô gerando um maior estímulo para essa região distal do meu bíceps. Porque essas fibras aqui que estão tentando se aproximar o mais rápido possível daqui, da região proximal. Então são essas fibras que estão iniciando o movimento e é ali que está gerando o maior ponto. E aí eu preciso gerar esse estímulo para subir. Logo, se eu faço só o banco Scott o tempo todo, qual é a região que vai ser mais estimulada? Essa parte final. E aí eu vou ter um bíceps gigantesco igual o do Larry Scott, que foi o cara que criou essa máquina aí, que é o que ele usava. Então, aqui a gente consegue compreender a hipertrofia regional. Agora a gente vai para a análise dos artigos e depois de cada exercício. Agora eu trouxe 3 artigos de referência para que a gente possa fazer a análise. São 2 de tríceps, 1 de quadríceps, mas só para a gente conseguir compreender essa questão da hipertrofia regional. Esse artigo aqui, ele fez foi um estudo em cima do tríceps testa. Então eles fizeram 2 experimentos, um experimento que foi de efeito agudo e de efeito crônico. O de efeito agudo como é que foi? Foram 12 jovens fisicamente ativos, mas sem regularidade de treinamento existido nos últimos 6 meses. Aquela pessoa que faz alguma coisa, mas não está há 6 meses treinando na academia, fazendo musculação. A cadência foi 2 segundos subindo, 2 segundos descendo. Foram 5 séries de 8 repetições com 80% de 1 RM e 90 segundos de descanso. Foi tirado 1 RM os 4 dias antes de cada um e aí depois foi testado. E aí foi feita uma análise da ressonância magnética pré e pós-treino. Então, foi tirado uma imagem pré-treino, antes deles começarem. Aí depois deles terem realizado 5 séries de 8 com 80% de 1 RM, com 90 segundos de descanso, foi feita uma análise novamente. E aí a análise foi essa. Ó, isso aqui é antes do exercício, essa aqui é a região distal, região medial e região proximal. E após o exercício, a região distal praticamente continua a mesma coisa, não mudou nada. A região medial já teve uma boa alteração, olha como é que ficou bem mais inchado o músculo aqui. E na região proximal também teve uma leve mudança. Agora, no efeito crônico, o que aconteceu? Ali é o efeito agudo, o que acontece com o músculo pós-treino, fica inchado e tal. E aqui mostrou que na região medial e na região proximal teve mais diferença do músculo. Logo, aquela região ali foi mais estimulada do que a região distal, tá? E o efeito crônico, que foi o experimento 2, foram 12 jovens saudáveis também, fisicamente ativos. Mas, na verdade foram 19, só que 7 não concluíram o treino, acabaram ficando no grupo controle. Então só 12 concluíram, 12 jovens saudáveis, fisicamente ativos, mesma coisa. Uma cadência de 2 segundos descendo, 2 segundos subindo, 5 séries de 8, 90 segundos, 3 sessões de treino por 12 semanas. Então aquele lá foi um dia de treino, comparou antes e depois o que acontecia com o músculo no momento, de efeito agudo. E aqui não, já foram 12 semanas de treino, 3 vezes por semana, realizando isso aí. Então foi 15 séries semanais aí para cada indivíduo. E aí o que aconteceu? Uma análise aqui da região distal. Aqui foi feita uma análise antes das 12 semanas e após 12 semanas. A região medial e a região proximal. Na região medial foi onde teve a maior diferença de hipertrofia. Aqui já é hipertrofia, no outro era mais aquele inchaço, edema muscular. E aqui também teve diferença na região proximal. A região proximal é mais a cabeça longa, tá? Porque atravessa a articulação e vai lá na escápula. A cabeça medial e a lateral que fica conectada apenas no úmero. Então, houve maior diferença na região medial e na região proximal. Isso aqui foi um exercício avaliado, foi o tríceps testa normal. A gente vai ver a análise biomecânica e vai se encaixar muito nisso aqui. Esse artigo aqui, ele já fez a comparação do supino fechado. Então, olha a análise que eles fizeram.
Isso aqui já é a área de seção transversa, o pré e pós-treino. Então, ó, esse aqui, ó, before é antes, que aí são esses triângulozinhos aqui, e o pretinho, o triângulo pretinho é o pós-treino. Esse aqui é o grupo controle, não fez nada, não mudou nada. Esses asteriscos aqui, ó, indicam a diferença significativa dos valores antes da intervenção. Esse número aqui significa, ó, a região distal, lá perto do cotovelo, e aqui a região proximal. E aí onde teve maior hipertrofia? A maior hipertrofia desse supino fechado foi nessa região medial, onde teve maior significância. Só que teve diferença significativa também da região distal e da região medial. Já da região proximal não teve diferença significativa, na verdade. Só até os 22 centímetros ali para cima. Lá no final, que já é mais a cabeça longa, já não teve muita diferença significativa. Isso tem um pouco de explicação. Por quê? A cabeça longa, como ela atravessa a articulação e vai lá na escápula, e como é um supino fechado, toda vez que você desce, o cotovelo está dobrando, a gente está alongando a musculatura. Só que você também está fazendo uma extensão do ombro. E aí quando você faz a extensão do ombro, você está alongando aqui e encurtando na região proximal da cabeça longa. E quando você estende, você está fazendo um encurtamento na cabeça longa e uma extensão na região proximal e uma extensão na região distal do tríceps cabeça longa. Acaba acontecendo aquele paradoxo de Lombard. É a mesma coisa do reto femoral no agachamento, lá no quadríceps. Não tem diferença significativa quando você faz só agachamento, porque como ela atravessa a articulação, ao mesmo tempo que você está alongando no joelho, está encurtando lá na pelve. Quando você está encurtando na pelve, está alongando no joelho. Então ele fica nessa, praticamente no mesmo comprimento, indo para um lado para o outro. Então pode ser por isso que isso aqui explica. Só que no tríceps supino fechado, olha como que foi o exercício realizado. Foi exatamente desse jeito aqui, apenas o braço esquerdo que foi usado, e o peso descia na direção do peito. E esse aqui seria o braço de resistência, o maior braço de resistência seria nesse ponto aqui, que não é muito comparado ao que eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, por isso que pode ter tido maior hipertrofia nessa região medial. Esse aqui é o estudo que avaliou a cadeira extensora e o agachamento no Smith. E aí foram 34 homens saudáveis, separados aleatoriamente entre os grupos, com experiência de 2 anos treinando 3 vezes por semana. Então aqui a gente já pegou homens treinados, que é diferente do outro estudo. Do outro estudo, qualquer coisa que você fizesse teria hipertrofia, mas como ele está avaliando só a região do tríceps onde teria hipertrofia, o estudo é válido. Então aqui são homens treinados. Um grupo realizou cadeira extensora, outro grupo fez o agachamento no Smith. Foram 5 semanas de treinamento, 4 séries de 12 repetições para cada exercício, para cada um. Tipo, o cara que está na cadeira extensora fez 4 séries de 12 e o grupo que estava no agachamento Smith, 4 séries de 12. A cadência foi 2 por 1, então descia em 2 segundos. Na verdade, eles subiam no máximo de velocidade, que está escrito no artigo. Só que como não é 0, então eu coloquei 1, que seria a menor cadência possível. E os músculos foram avaliados por ultrassom. E aí olha a diferença aqui. Isso aqui é o ganho por região de cada grupo. Isso aqui é o reto femoral e o vasto lateral. Foi tentar avaliar o vasto medial também. Entrou no estudo, só que não conseguiram fazer a leitura da imagem, então o vasto medial acabou saindo. Ficou só o reto femoral e o vasto lateral. Esse aqui leg, porque é leg station, que é a cadeira extensora. Na região de 25%, a região de 25% é a região distal, próxima do joelho. Não, a região de 25% é a região proximal, perto da pelve, analisando de cima para baixo. 50% é a metade do músculo e 75% é a parte final. E aí, onde teve o maior ganho? Ele teve hipertrofia em todas as regiões. Só que a maior hipertrofia foi lá na região distal do joelho, do reto femoral. Então a gente teve aquele 19,7% de porcentagem de ganho
comparado aos outros, quase o dobro. Ó. Então, analisando o reto femoral, a parte final do reto femoral, que fica praticamente ali no meio da nossa coxa, mas desse músculo, ali onde teve maior hipertrofia, ele forma aquele triângulo ali no meio da nossa coxa. E o vasto lateral, ele teve maior hipertrofia na região medial no agachamento do Smith. Então, no Smith, a gente tem uma hipertrofia melhor no vasto lateral na região medial. Para você desenvolver a parte final da nossa coxa, tem que usar a cadeira extensora. Como eles não conseguiram avaliar o vasto medial. Provavelmente, apenas uma especulação, na cadeira extensora com certeza desenvolve bem também o vasto medial. A gente consegue ver essa análise com atletas de fisiculturismo e atletas de powerlifting. Atletas de powerlifting fazem muito agachamento. Não fazem tanto a cadeira extensora quanto um fisiculturista. E o fisiculturista ele busca mais a harmonização do corpo. E quando você vê um fisiculturista, ele tem o maior desenvolvimento dos vastos, próximo do joelho na parte distal. Porque eles têm mais cadeira extensora. No powerlift, como é muito agachamento, você repara que a parte de cima da coxa deles normalmente é muito mais hipertrofiada, porque é o que eles fazem. E os efeitos sempre são crônicos, tá? Não adianta você passar a cadeira extensora, por isso que entra a importância de você não ficar trocando os exercícios o tempo inteiro. Exemplo, você pegou um aluno que ele quer desenvolver a parte baixa do quadríceps, aqui dando uma dica rápida, você tem que manter ali, ó, tipo 4, 6 meses para que ele possa ter essa hipertrofia de forma crônica. E agora a gente vai fazer a análise vetorial de cada exercício. Isso aqui é o supino fechado. Olha a diferença desse supino fechado comparado ao outro estudo, o estudo que fizeram. Descia na altura do peito. Aqui eu estou descendo na altura do ombro. Então, quando eu desço bem, olha onde eu tenho o maior braço de resistência aqui. Aqui é onde eu tenho o maior torque. O que é torque? Distância vezes força. Então, vamos supor que eu tenho aqui nessa barra 10 quilos. E a distância do meu braço aqui, eu medi meu antebraço da mão até meu cotovelo. Tem 31 centímetros. Mas vamos colocar aqui, tem 30, para ficar fácil o cálculo. Então, se eu tenho aqui 10 quilos e eu tenho 30 de distância, eu tenho 300 de torque, tá? Agora aqui, vamos supor que aqui caiu para 25. E aí eu tenho 10 de carga, foi para 250 de torque e aqui zerou, não tem torque, porque não tem braço nenhum de resistência. Logo, aqui é o momento que eu tenho maior produção de força para que eu possa levantar essa carga. Se eu estou com o meu músculo no máximo de alongamento dele e eu preciso produzir maior força, quais são as fibras, baseado no que eu expliquei lá no começo da aula, que vão ter maior estímulo? São as fibras mais distais, porque é elas que estão começando o movimento. Então, como eu tenho um maior braço de resistência, maior torque, com o meu músculo todo alongado, as fibras iniciais vão ser muito mais solicitadas para que o movimento inicie. Então, se eu utilizo esse exercício o tempo inteiro, apenas ele para tríceps, eu vou ter uma hipertrofia mais significativa lá na parte distal do meu tríceps, levando um pouco também para a parte medial. Para a parte proximal a gente viu que no estudo não teve diferença significativa. Então, para você desenvolver mais essa parte final do nosso tríceps, que forma aquele ovinho ali embaixo, logo em cima do nosso tendão tricipital, esse exercício é o mais aconselhado. Depois dele, vem para o tríceps francês, no banco. Porque o tríceps francês no banco, a gente vai ter o nosso maior braço de resistência nesse ponto aqui do nosso tríceps. Só que a gente está com a cabeça longa aqui, alongada. Ela está alongada porque eu levantei o meu braço. Quando eu levanto, eu esqueci de colocar essa imagem aqui na aula, mas olha como que ele alonga aqui. Vou tentar explicar aqui para vocês. Esse aqui é o cotovelo e esse aqui é o cotovelo, esse aqui é o ombro. Esse X aqui, essa linha aqui, ó, dessa bolinha com X até essa bolinha, é o tamanho do tríceps, cabeça longa. Quando eu flexiono o meu ombro, ele para aqui. Seria aqui o tamanho dele se continuasse. Só que ele vem para esse ponto aqui, logo ele é muito mais alongado quando a gente flexiona o nosso ombro. Então, flexionei meu ombro em 90 graus, ele já alonga. Se eu flexionar meu ombro quase a 180 graus, mas não está nem 180 graus aqui,
eu vou estar com esse meu tríceps cabeça longa bem mais alongada. Então, quem vai estar agindo bem mais no nosso exercício de tríceps francês no banco? Vai ser a cabeça tanto lateral quanto a medial. E nesse ponto aqui é o ponto que eu estou fazendo mais força para o meu tríceps. Aí a gente vem para o nosso tríceps francês, é a mesma coisa. Olha o braço de resistência. Quando o nosso braço está todo esticado, as fibras já estão todas contraídas, se sobrepondo. E aqui quando nossas fibras musculares estão bem alongadas. A gente tem um braço de resistência aqui bem grande, só que não é tão grande quanto essa região aqui. Logo, a região medial e a região distal são as mais solicitadas no tríceps francês. E a gente vem para o tríceps testa, a mesma coisa, muito parecido com o tríceps francês, só que a maior solicitação aqui, repara que esse braço de resistência aqui, ele já não é tão grande quanto esse aqui do tríceps francês. Logo, mas no braço, quando a gente chega na metade aqui, o tríceps testa na polia, esse ponto aqui é o ponto mais solicitado. Seria quando o nosso músculo está na melhor performance dele para gerar tensão. Então aqui seria mais a parte medial do nosso tríceps. Aí agora a gente já desce o exercício. O que mudou aqui? O posicionamento do nosso ombro. Por quê? Praticamente aqui o nosso braço de resistência do tríceps é igual a esse aqui. Só que, o que mudou aqui? A cabeça longa do tríceps. Por quê? Aqui, ela está no máximo do alongamento dele. A cabeça longa do nosso tríceps, a cabeça medial e a lateral estão sendo mais favoráveis, estão sendo mais solicitadas, logo serão as que terão melhor hipertrofia. Aqui não, o nosso tríceps já foi mais para trás. Logo, todas as cabeças aqui estão sendo contraídas. Então, eu estou solicitando também a parte medial, só que está entrando bem forte também a cabeça longa do nosso tríceps. A gente vem para o tríceps testa, que é o que foi avaliado lá no exercício. Olha o braço de resistência aqui maior, é nesse ponto aqui, ó. E corrobora com o que foi explicado lá, que é quando a gente está nesse ponto aqui, é o ponto que o nosso músculo está sendo mais solicitado, seria o quê? Como que a gente consegue entender isso? Aqui no início do movimento, essas fibras aqui, elas não são muito solicitadas, são as fibras mediais. Então o músculo vai sendo contraído. Quando chega nesse ponto aqui, que é o ponto mais difícil, quais são as fibras mais solicitadas? Vão ser essas fibras mediais. É como se o músculo fosse contraindo assim por fase, né? E aí quando chega aqui, elas vão estar sendo mais solicitadas. Não significa que essas fibras distais e as fibras proximais de todos esses exercícios não vão estar agindo. Todas elas estão agindo. Só que aqui vai ser o ponto que vai estar sendo mais solicitado. Aqui a gente já mantém essa contração do tríceps, jogando um pouco mais lá para a cabeça, para a parte proximal. Por quê? Aqui eu já estou, olha só, o braço de resistência com um braço flexionado, com o músculo todo alongado, tá bem curtinho, e aí eu consigo subir fácil, não está sendo muito solicitado essas fibras iniciais, que são as fibras distais aqui. As fibras mediais estão sendo bem solicitadas porque o braço de resistência está bem grande aqui. E aqui as fibras proximais estão sendo bem solicitadas também, não tanto quanto as mediais, porque o braço de resistência aqui é menor, o torque é menor. Se eu tenho 30 centímetros aqui e essa carga aqui que é de 2 kg, eu vou ter 60 de torque. E aqui, se eu tenho 20 e tenho 12 ali, 40 de torque. Só que é muito maior do que isso aqui. E aqui eu estou mantendo essa ação lá na parte proximal, porque o torque aqui está grande, as fibras estão se sobrepondo, eu estou exigindo bem da minha fibra, mesmo com ela toda contraída. Então estou jogando esse estímulo lá para a parte proximal. Então com esse exercício aqui a gente vai ter uma boa hipertrofia, tanto medial quanto proximal do nosso tríceps, quase nada da parte distal. Agora, quando a gente vem para esse exercício aqui, é praticamente uma hipertrofia proximal do nosso tríceps, que seria essa parte aqui mais alta. Por quê? Aqui, quando o nosso cotovelo está flexionado, seria com o nosso alongamento do tríceps, as fibras distais elas não estão sendo tão solicitadas. Por quê? O braço de resistência aqui é bem pequenininho.
E aí eu começo a alongar e chego aqui, ó, no máximo de alongamento. Eu estou aqui com 30 centímetros de braço, com uma carga, vamos colocar uma carga de 10. Então eu tenho 300 de torque aqui. Só que as fibras, elas vão contraindo, contraindo, contraindo. Quando eu chego nesse ponto aqui, as fibras lá em cima que estão sendo as últimas a contraírem. Então são elas que estão sendo mais solicitadas nesse ponto aqui. Aqui é o meu maior braço de resistência, o maior torque, e essas fibras mais proximais estão sendo solicitadas. Então, olha só, com o braço todo estendido, eu estou tendo 300 de torque lá para as fibras lá de cima. Então, 300 de torque para as fibras lá em cima, correto? Vamos voltar agora aqui. Aqui eu tenho 30 centímetros com 10, 300 de torque, com o meu cotovelo flexionado. Então, são essas fibras aqui mais distais que estão sendo mais solicitadas. Acho que agora fica mais claro de conseguir entender. Se eu tenho 300 aqui sendo solicitadas aqui, essas fibras aqui elas vão ser mais solicitadas. E aqui, ó, subir, tenho praticamente zero de torque. Então não tenho solicitação dessas fibras lá no final, lá as proximais, né? Falo final porque está para baixo. As fibras proximais. Quando a gente vem para cá, essas fibras aqui estão sendo muito solicitadas, porque é maior torque, e essas aqui quase nada. Quando a gente chega aqui, a gente inverte o que a gente viu lá no supino fechado, que é com o braço flexionado, ó, que lá no supino fechado, com o braço flexionado, tem o maior torque, maior solicitação das fibras iniciais, que nesse caso são as fibras que estão iniciais, que eu digo, são as que estão iniciando o movimento. Então são elas que estão puxando o meu olecrano ali, puxando a minha una para fazer o movimento de extensão. Lá no supino fechado, elas estão sendo mais solicitadas porque o maior torque está acontecendo com o meu cotovelo flexionado. Nesse tríceps tríceps coice, as fibras mais solicitadas são as últimas, né, que são casos proximais, são as últimas a serem contraídas do cotovelo até o ombro, mas são consideradas proximais, porque o maior torque está acontecendo com o meu braço esticado. Então aqui, se eu tenho 30 de tamanho de antebraço aqui e tenho 10 na minha mão, são 300 de torque para essas fibras aqui. Lá no supino fechado, eu tenho 300 de torque para essas fibras aqui. Então, a gente foi fazendo uma análise aqui da parte distal até a parte proximal do nosso tríceps. Significa que é exatamente desse jeito? Não vai ser. Por quê? O músculo todo ele vai contrair. Então todas as fibras vão estar sendo selecionadas o tempo inteiro. Mas se você pega um aluno que ele tem a parte proximal muito desenvolvida, não tem por que eu ficar passando esse exercício e esse exercício para o meu aluno. Qual que eu vou passar? Mais o supino fechado e tríceps francês para ele. Pra caramba, durante 4, 5, 6, 8 meses só passando eles sem passar isso aqui. Por isso que não precisa variar tanto o exercício. Agora, se eu pego um aluno que tem a parte baixa do nosso tríceps bem desenvolvida e quer desenvolver aquela parte mais próxima do ombro para gerar uma harmonização ali, aí eu vou passar muito tríceps coice para ele e esse tríceps na polia média ali para ele também, para a gente solicitar essa parte mais alta, tá? Então, com essas análises vocês conseguem compreender. Caso tenham dúvidas, só me mandar mensagem, manda mensagem aqui no grupo que a gente vai dissecando e tentando deixar mais claro possível. Até a próxima aula.